Olá. Antes da gente começar a nossa exploração de hoje, queria fazer um convite rápido. Se inscrevam, curtam, compartilhem o canal. É um jeito legal de apoiar o trabalho do professor Júlio Facó. Ele tem essa missão de levar o ensino para fora da universidade, sabe? E é um projeto sem fins lucrativos. Vale a pena dar essa força. Bom, hoje a gente vai mergulhar em mais algumas ideias do livro Inovação, do propósito à felicidade. É do professor Júlio Facó em parceria com o Percy Mondel. Um livro que trata a inovação como motor de mudança, né? Buscando felicidade dentro e fora da academia. Exato. E é interessante notar que a metodologia que eles apresentam no livro é 100% brasileira. E já teve bastante reconhecimento lá fora, viu? Ganhou prêmios importantes, tipo no Reimagine Education Awards, que alguns chamam de, assim, um Oscar da educação superior. Uau, que legal! E para quem ficar curioso, quiser se aprofundar mais nesse universo da inovação, o livro tá fácil de achar. Tem na internet, formato impresso, digital. Ótima dica! Então, nossa missão aqui hoje é desvendar os capítulos 3 a 6. A gente vai falar de inovação tecnológica, de processos, inovação que agrega valor para os negócios. Indo além da academia, né? E também inovação como mensagem e a inovação social, principalmente na educação. Vamos lá? Começando pelo capítulo 3. Ele traz uma questão que parece um pouco um paradoxo. Qualidade exige padrão, certo? Mas inovar muitas vezes é quebrar o padrão. Como que a gente concilia isso? Principalmente pensando em tecnologia e processos. Essa é uma tensão clássica, né? E o livro aborda isso de um jeito bem interessante. Não é um ou isso ou aquilo. A inovação de processo, ela pode sim otimizar um padrão que já existe, deixar ele melhor. Mas ela também pode redefinir completamente esse padrão, criar um novo. Os autores até citam Nonaka e Takeuchi, que são referências em gestão do conhecimento. Ah, sim, clássicos. Justamente, para reforçar que o conhecimento tácito, sabe? Aquela intuição, a experiência que é difícil de colocar no papel, é vital. Muitas vezes é daí que vem a faísca para criar processos novos que vão além daquela padronização mais, digamos, formal. Faz todo sentido. Não é só seguir a receita, mas ter o feeling para criar uma nova. E essa mentalidade, como ela se aplica fora da universidade, no mundo dos negócios? O capítulo 4 fala disso. O livro mostra exemplos de como a inovação gera valor concreto para as empresas. Mostra sim. Tem um exemplo bem marcante de um projeto que fizeram numa grande montadora de veículos. Eles usaram uma metodologia estruturada que chamaram de Caminho da Mina. E com equipes de várias áreas diferentes, multidisciplinares, eles geraram mais de 500 ideias focadas no carro. 500 ideias? Nossa! Pois é, e o legal é ver que algumas ideias daquela época, que podiam parecer meio futuristas, coisas como o Wi-Fi dentro do carro, ou um piloto automático mais eficiente, hoje são realidade em muitos modelos, né? Isso mostra o poder de levar essa mentalidade inovadora com método para dentro de empresas já estabelecidas. Entendi. O método foi a chave para destravar esse potencial e transformar em algo palpável. Mas essa inovação, principalmente a tecnológica, como que a gente identifica ou até prova que ela existe? Estou pensando aqui em coisas como a Lei do Bem no Brasil, que dá incentivos, né? O capítulo 5 entra nessa parte. Entra sim, diretamente. Os autores contam que desenvolveram uma ferramenta própria para isso, chama Diagnóstico de Inovação DIN. Pensa nela como um guia, assim, estruturado para avaliar as atividades de pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D, e verificar se elas se encaixam nos critérios formais de inovação tecnológica. Ah, critérios tipo os do Manual de Oslo? Exatamente. O Manual de Oslo é uma referência internacional para isso. O objetivo do DIN é justamente ajudar as empresas a documentar suas inovações de um jeito mais robusto, para facilitar o acesso a esses incentivos fiscais, como os da Lei do Bem. O livro dá exemplos como o desenvolvimento de uma incubadora médica super avançada, com tecnologia inédita no Brasil, ou até inovações em serviços bancários que surgiram ouvindo a necessidade real do cliente. Isso é um exemplo de inovação aberta também, né? Buscar ideias fora. Interessante. Então o dia meio que faz essa ponte entre a inovação que acontece na prática e o reconhecimento formal dela. Fica claro que inovação não é só tecnologia, nem só lucro. O capítulo 6 vai além, né? Ele foca na inovação social, principalmente na educação.
Isso mesmo. O capítulo mostra como a inovação pode ter um impacto social direto, bem forte. Um exemplo que eles detalham bastante é a transformação de uma disciplina de gestão da inovação lá na UFABC. Eles saíram daquele modelo tradicional, só teórico, para uma abordagem muito mais prática e experiencial. Tipo, mão na massa? Exato. Foi a semente do que viria a ser a jornada CLP, que também está detalhada no livro. Os alunos desenvolveram projetos de verdade, com potencial de impacto, como uma cama inteligente para monitorar o sono das pessoas. O livro também cita outros projetos, como o Navega São Paulo, que trabalha educação ambiental no Rio Tietê. Que bacana ver essa conexão. Sim, a mensagem é que a inovação pode e deve ser usada para encarar desafios sociais importantes e, no processo, transformar a própria educação. Olha, percorremos bastante coisa hoje, hein? Fomos da inovação em processos e negócios, passamos pela identificação formal da inovação tecnológica e chegamos no potencial transformador dela na área social e na educação. Tudo com base nos capítulos 3 a 6 do Inovação, do propósito à felicidade. Acho que o ponto central que fica, né, é que a inovação não é de um lugar só. Ela pode florescer em qualquer ambiente, seja numa empresa, na universidade, na comunidade, desde que tenha curiosidade, colaboração e métodos que incentivem experimentar, aprender como a jornada CLIPS e, o que é fundamental, que essa busca por inovar esteja ligada a um propósito maior, a um bem-estar. Para a gente fechar, fica uma reflexão inspirada numa citação do Peter Drucker, que o livro menciona. Ele dizia algo como: todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. O maior elogio é alguém dizer: isso é óbvio, por que não pensei nisso antes? Fica a pergunta no ar: onde será que está a próxima inovação óbvia, talvez escondida aí no nosso dia a dia, só esperando um novo olhar para ser descoberto?